Nesta semana estamos estudando o primeiro capítulo do livro de Isaías, que vai nos servir de base para compreendermos todo o restante do livro, que abordaremos ao longo desse trimestre. Ontem nós aprendemos, e também no domingo, que Deus ele começa a mostrar para o povo a condição pecaminosa do povo, e Deus também mostra a hipocrisia do povo de Israel em misturar a vida pecaminosa e maldosa deles com o culto a Deus. Então Deus condena, inclusive, o culto hipócrita prestado por eles. Hoje veremos que, apesar de todos esses pecados, de todos esses erros, de toda a tristeza de Deus para com o povo de Israel, para com Judá, vamos perceber que Deus não deixa, Deus não desiste dos seus filhos, e Ele continua apelando para que eles voltem dos seus maus caminhos e se arrependam. Eu vou ler para você um dos textos bíblicos mais importantes na Bíblia sobre o perdão de Deus. É um texto que nós conhecemos muito, mas eu vou ler esse texto exatamente no contexto em que ele se encontra aqui, no capítulo 1 de Isaías, para que nós possamos entender a maravilha e o alcance do perdão de Deus a um ser humano. Eu vou ler para você Isaías 1, versículo 18, na nova versão transformadora. Ok? Isaías 1, 18 diz assim: Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Por que os pecados do povo de Israel foram comparados à cor vermelha? No contexto vemos, no versículo 15, que o povo de Israel era culpado por estar com as mãos cheias de sangue. Ou seja, eles eram inclusive homicidas. Eles não garantiam o direito da viúva, do órfão, dos inocentes, mas costumavam até absolver aqueles que eram criminosos, e eles mesmos eram culpados de sangue inocente. Então, quando Deus diz que os pecados deles são vermelhos, isso aqui remonta a mente do israelita para o fato de que eles eram culpados de sangue inocente. Mas quando Deus fala que os pecados deles se tornariam brancos, como a neve, né? Ou com outras traduções, como a lã, até nessa tradução também diz, né? Branco como a lã, branco como a neve, Deus está dizendo que Ele está disposto a perdoá-los, purificá-los, porque a cor branca representa a pureza. Então, se os pecados deles eram vermelhos, porque eles estavam com as mãos cheias de sangue inocente, Deus estava disposto agora a torná-los puros, né? A tirar deles a culpa pelo sangue inocente derramado e pela negligência que eles tinham para aqueles que precisavam realmente de ajuda. Então, Isaías 1,18 é o argumento de Deus para oferecer a eles uma nova chance. Então, o que você vê na sequência? Quando você estuda o capítulo 1, você vê algumas coisas importantes. Primeiro, você vê que Deus faz uma acusação, no bom sentido do termo, contra os pecados do povo. Deus aponta esses pecados. Aí, depois, Deus faz um convite à mudança, como nós já estudamos nos versos 16 e 17 do capítulo 1. E aqui no verso 18 ele oferece o perdão. O perdão nada mais é do que o poder capacitador de Deus para a mudança. Quando Deus perdoa por sua livre e espontânea vontade e por sua graça, há um poder divino no perdão que leva a pessoa à mudança. Então aqui não há nada, amigo internauta, de salvação pelas obras ou perdão pelas obras.
Deus faz um convite de perdão mesmo que o povo não mereça esse convite. Deus os convida, sim, a uma reforma de vida. Mas essa reforma de vida só é possível se eles aceitarem a Deus na vida deles, aceitarem o perdão dele, porque aí sim eles obteriam o poder para as mudanças necessárias que deveriam ser feitas na vida de cada um. Há um outro texto aqui no livro de Isaías, também muito bonito, que fala sobre o perdão de Deus. Eu vou ler para você aqui Isaías capítulo 40, versículo 22, porque a mensagem é muito parecida com a de Isaías 1,18. Diz assim: afastei seus pecados para longe, como a nuvem. Dispersei suas maldades como a névoa da manhã. Volte para mim, pois paguei o preço do seu resgate. Este é o convite que Deus faz a cada pecador. Deus deseja tornar nossos pecados brancos, como a neve, como a lã, ou seja, Deus deseja nos inocentar, na verdade, nos absolver de nossos pecados. E ao mesmo tempo Deus nos convida, não é? Para voltarmos até Ele, porque Ele pagou o nosso preço. Ele pagou o preço pelo nosso resgate. E por isso, se nós estivermos dispostos, Deus estará totalmente disposto e acessível para afastar os pecados de nossas vidas para longe, assim como uma nuvem é afastada para longe por causa do vento. E Deus quer dispersar as nossas maldades, assim como a névoa é dispersada em certo horário da manhã. Então veja que as incisivas palavras de Deus, em que Ele adverte o povo, elas foram ditas não porque Deus estava rejeitando o seu povo, mas porque Deus estava preocupadíssimo com o futuro deles e porque Deus queria trazer o seu povo de volta a Ele. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo do capítulo 1 de Isaías. Eu espero que você continue acompanhando esse estudo, porque, repito, ele é muito importante para que possamos compreender o restante do livro de Isaías. Um abraço para você e até o nosso próximo estudo.